privilégio muito grande te receber na casa do Senhor. Eu quero te convidar, irmão, a abrir a tua Bíblia lá no livro de Isaías 58. A palavra do Senhor diz assim: clama a pleno pulmão, não te detém, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo as tuas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo no estado ainda, me procura dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus. Pergunta-me pelo direito da justiça. Tem prazer em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atenda para isso? Por que afligimos a nossa alma? E tu não leva em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai-vos dos próprios interesses e exija que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contentar rixas e feridas com punhos iníquos, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que escolhi? O homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça com um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamaria tu a isso de jejum, dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que solte a ligadura da impiedade e desfaz as ataduras da servidão e deixe livre os oprimidos e despedaça todo o jugo. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desobrigados, e vira nu o cubra, e não esconda dos seus semelhantes? Então romperá a luz como alfa, a tua cura brotará sem detenta, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamará ao Senhor, responderá-te-ei, gritará por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirar do meio de ti o jugo do dedo que ameaça e fala injuriosamente, se abrir a tua alma ao faminto, fartare a tua aflição, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuadamente, fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial cuja água jamais falta. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão o fundamento de muita geração, e será chamado reparador de brecha, restaurador de veredas, para que o país se torne um país habitável. Aleluia, glória a Deus. Hoje é culto de ação social. E eu louvo a Deus pelo ministério social. E mais na frente a gente vai entender a importância desse ministério social. E eu me lembro que no mês passado o pastor Pierre estava ministrando. E ele começou a falar a respeito mais profundo de uma ação social, de um ministério social. Aquilo que o ministério social possa influenciar na sociedade, nas famílias, nas nossas vidas. E uma coisa muito importante que ele falou, que ficou no meu coração, é que a assistência social é para todos nós. Assistência social é para todos nós, pastores, membros, sabe? Você que é diácono, você que é presbítero, você que está só nos visitando. Ele faz parte das nossas vidas. Quando o Senhor, Ele me deu essa palavra, eu falei: Senhor, é uma palavra dura, irmãos. Talvez você pode falar assim: pastor, essa palavra é muito dura. Quando nós lemos aqui em Isaías, você poderia tirar várias ministrações deste capítulo.
Eu poderia falar de pecado, eu poderia falar da misericórdia do Senhor. Mas hoje o Senhor, Ele tem me confrontado e falou, não, você vai falar a respeito do jejum que agrada ao Senhor. Eu falei, Senhor, mas essa palavra ela é dura. Porque muitas das vezes, irmãos, ela vai ao encontro dos nossos corações, dos nossos pensamentos, da nossa formação. E eu quero dizer para você nessa noite que como servo de Deus, se nós não estivermos dispostos a retroceder um pouco para ouvir a voz do Senhor, nós vamos caindo na religiosidade e não praticando aquilo que é a vontade de Deus. Quando nós lemos aqui em Isaías, o profeta Isaías, ele foi chamado por Deus. E o Senhor, Ele fala assim, olha, você vai clamar pelo pulmão, você vai, erguer a tua voz, você vai anunciar o meu povo das tuas transgressões, da casa de Jacó, dos seus pecados. Quando nós falamos clamar pelo pulmão, clamar em alta voz, o Senhor está falando para o profeta Isaías, olha, você vai clamar com clareza. Você vai clamar com clareza para o meu povo aquilo que eles tenham feito. Nós podemos ver, irmãos, que a religiosidade, ela tem matado o princípio espiritual. A religiosidade tem levado as pessoas a errar espiritualmente. Porque se você for ver e ler assim superficialmente, esse povo, ele estava ali, de uma certa forma, cumprindo um ritual. Ele estava cumprindo, porque a palavra de Deus fala que ele jejuava, ele se prostrava, ele se coloca sobre um pano de saco, de tipo humilhação ao Senhor. Só que o coração deles não estava voltado para o Senhor. O coração deles não estava correto com aquilo que é a vontade de Deus. E nós possamos entender, irmãos, se hoje eu e você estamos aqui, é pela misericórdia do Senhor. Porque o Senhor, Ele é tão misericordioso que o Senhor, por mais diante daquelas transgressões daquele povo, por mais diante daquele pecado, o Senhor ele levanta um profeta e fala assim, olha, vai lá, vai ministrar para o meu povo. Porque ainda que eles estão nessa condição, eles estão procurando saber de mim. Ainda que eles estão nessa condição de pecado, eles crerem em mim. Por isso, Isaías, vai lá e exorta, vai lá e fala dele, do pecado deles. E Isaías vai lá para clamar para aquele povo. Quando nós vemos Isaías 58, nós também vamos ver hoje, eu vou falar a respeito do jejum que agrada a Deus. Porque aquele povo, ele jejuava. E eles buscavam ali ao Senhor, mas o jejum deles não tinha resposta. E a palavra de Deus fala que aquele povo, eles começaram, a cobrar de Deus. Senhor, nós oramos, nós jejuamos, e o Senhor não atende os nossos pedidos. Irmãos, quantas das vezes a gente também não tem que fazer, recalcular. Quantas das vezes nós jejuamos, pagamos um preço, mas as orações não estão sendo atendidas. Será que não é tempo de gente, voltar um pouquinho e falar, Senhor, será mesmo que eu estou nessa direção? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é princípio. Se eu e você não cumprir os princípios, nós não vamos viver os milagres. Talvez você vai falar assim, pastora, mas eu não sei de todos os princípios da palavra, eu vou dizer para você, nem eu. Mas todos os dias que um é revelado, eu começo a praticar esse princípio espiritual. Porque ali existia uma direção de um jejum. E o Senhor, Ele fala a Isaías, olha, não foi esse jejum que eu escolhi para vocês. Você está afligindo a alma de vocês. Vocês estão assim, se desgastando, entre aspas, erradamente. Porque o jejum que eu escolhi de vocês é um jejum que me agrada. E esse jejum está lá em Isaías 58, 6, onde o Senhor determina um jejum para mim e para você. Um jejum que agrada ao Senhor de todo o coração. Um jejum que agrada ao Senhor de fato e de verdade. Por isso é o que eu falei para você hoje, que é uma palavra dura, irmãos.
é uma palavra difícil. Porque o Senhor, Ele vem mesmo para confrontar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, e talvez você ache e você pensa. Mas o que eu acho e o que eu penso não vem ao caso. Porque o que vem ao caso é a palavra do Senhor. Porque ela é reta, ela é justiça, ela é verdade. E lá no livro de Isaías 58, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: porventura, este é o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e desfaça a atadura da servidão e deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Quando eu estava lendo essa palavra, eu falei: Senhor, eu lembro de quem? De mim. Porque um dia, irmão, eu estava nessa condição. Um dia eu estava atada, eu estava carregando um jugo. Eu estava carregando uma sentença. E existiu alguém que pagou um preço pela minha vida para que essas ataduras elas fossem desfeitas. E quando nós falamos em atadura, vem à minha memória uma múmia, né? Quando ela é toda enrolada, toda em volta naquela faixa. E quando o Senhor fala de um jejum, sabe, que agrada a Ele está dizendo para mim e para você: olha, começa a desfazer. Começa a desfazer, sabe, as ataduras. Começa, sabe, desfazer aquilo que o Satanás tem colocado na vida das pessoas como opressão, como mentira. Começa a desfazer, sabe, porque esse é o jejum que me agrada. Esse é o jejum que eu quero, que me faça a minha vontade. E eu estou dizendo para você, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é verdade, mas ela não é fácil de ser praticada. Quantos de nós, muitas vezes, ainda estão presos em alguma coisa nas nossas vidas, em alguma área? Quantos de nós não desejaria estar lá na frente e ainda nós estamos patinando no mesmo lugar? E quando o Senhor estava falando para essa palavra, irmão, já tem 15 dias que a pastora Rosa me convidou. Muito obrigada, pastora. E eu falei: Senhor, eu não vou ministrar essa palavra, eu não vou mesmo. É uma palavra difícil. E eu vou ministrar Jonas, porque a misericórdia do Senhor é boa demais. A misericórdia do Senhor, irmãos, é boa demais. Eu falo que a gente vai ficando velha no evangelho, sim, velha entre aspas, melhor idade. E a gente começa a descobrir as coisas. Eu falei: Senhor, quantas das vezes eu ministrei Jonas de uma forma errada? Quantas das vezes eu falei que Jonas, quando ele fugiu, que ele tinha medo? Quantas das vezes eu ministrei falando: Jonas, ele pegou aquele barco e vazou, porque ele estava morrendo de medo. Irmão, na verdade, Jonas, ele saiu porque ele não queria que Deus derramasse a misericórdia dele sobre a cidade de Nínive. Jonas achava que aquele povo lá não merecia ser alcançado pela salvação do Senhor. E eu falei assim: eu vou ministrar esse texto. Ah, minha irmã, mas quando quinta-feira eu precisei me correr com a palavra. Porque o Senhor não deixava. Era Isaías, então vamos lá. Porque muitas das vezes, irmãos, eu creio que todos nós aqui somos servos de Deus. Às vezes a gente está com um pensamento formado. Às vezes a gente não quer abrir mão daquilo que nós praticamos. Que, entre aspas, é correto. Mas será que realmente é a vontade de Deus? Será que o nosso jejum está de acordo com a vontade do Senhor? E em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor, Ele vai falar muita coisa aos nossos corações. O Senhor está dizendo para ajudar, por meio do profeta Isaías, que se eles realmente amassem verdadeiramente e tivessem o desejo de servir, eles procurariam preocupar menos com os seus rituais. Aquele povo, ele estava ali num ritual, irmãos. Ele estava praticando aquele ritual, mas o coração deles não estava voltado para amar o seu próximo. Não estava voltado para fazer a vontade de Deus. Não estava, voltado para
amar as pessoas de uma forma que o Senhor queria que eles amassem. Quantos de nós achamos que, eu sou pastor, eu sou membro, eu já sou servo de Deus, está por isso mesmo, e o Senhor está gritando a mim e vocês, corre, porque o meu tempo está findando. E Jesus, ele, de uma forma sobrenatural, eu queria que você abrisse lá no livro de Mateus 23. Agora tem que tirar o óculos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque dai o dízimo de hortelã, de coentro, de comim, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer todas essas coisas sem omitir aquelas. É aquilo que diz, meu irmão, não adianta. A palavra do Senhor, ela é princípio espiritual. E para mim viver, sabe, a vontade de Deus, eu preciso praticar os princípios espirituais. O evangelho, irmãos, é um evangelho simples, mas nós complicamos todas as coisas. O Senhor, ele veio não para colocar um peso nas nossas vidas, mas o Senhor veio para tirar. E muitas das vezes nós estamos fazendo o quê? Carregando o peso. O Senhor, ele veio tirar, sabe, as preocupações das nossas vidas, mas nós estamos preocupados. O Senhor, ele veio para tirar, sabe, todos estes julgos deste mundo sobre as nossas vidas, mas mesmo assim, nós não abrimos para a verdade do Senhor ou não praticamos os princípios espirituais. E o Senhor, ele está falando assim, olha, você se preocupa, sabe, com essas coisas. Até, sabe, o dízimo do hortelã, do comim. Mas eu vim, para quê? Para cumprir a lei. E aquilo que é mais importante para mim é a misericórdia. É a fé. É o amor. Talvez você vai falar assim, pastora, eu não vou dar dízimo, irmãos, já está quebrando um princípio. Porque o dízimo e a oferta é um princípio espiritual. Os nossos votos é um princípio espiritual. E a própria palavra fala que nós não devemos omitir, mas devemos fazer os dois. Cumprir aquilo que é a vontade do Senhor. Cumprir debaixo da cobertura de Cristo nas nossas vidas. Que nessa noite, em nome de Jesus, que nós possamos rever as nossas vidas. Eu não estou dizendo, irmão, e nem colocando julgo na sua vida. Mas eu precisei rever. Porque todos os dias nós estamos, sabe, voltados pelas coisas dessa terra. Embora você fale assim, ai pastor, e eu não. Irmãos, você ainda está aqui, então, pela misericórdia de Deus, eu tinha te arrebatado. Porque todos os dias, irmão, nós somos confrontados. Todos os dias nós temos que olhar e falar, Senhor, será realmente que isso é a vontade de Deus que eu estou fazendo? Será que não tem alguma coisa na minha vida que precisa ser tirado? Será que não tem alguma coisa na minha vida que precisa ser esquecido? Quantas das vezes nós tropeçamos nos pequenos detalhes? Porque se você disser para mim que amar é fácil, irmãos, eu vou dizer para você que não é. Nós vivemos num mundo que onde o amor, ele permanece em troca. Se eu fizer a tua vontade, você me ama. Se eu não fizer, você não me ama. Por isso que eu disse para você que a palavra é dura. Porque falar em amor, irmão, é fácil. Mas e o praticar o amor? Será que você e eu estamos aptos para amar alguém que muitas das vezes nos fere? Que muitas das vezes quer puxar o nosso tapete? Que muitas das vezes mente, nos engana? Esses últimos dias eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque é cada engano que eu vivo, irmãos. Mas eu tenho que orar por essas pessoas.
porque ela não sabe o que faz. Será que se um dia você pedir a alguém algo e não puder, será que você vai continuar amando? Será que o dia que você tiver mais aflito na sua vida, se alguém não te ligar, será que você vai continuar amando? O amor, ele tem que ser incondicional. Porque nós não somos merecedores do amor de Deus, irmãos. Eu não sou. Mas Ele me amou. Ele me ama incondicionalmente. E eu, como seres humanos, sabe, eu preciso de me esforçar para retribuir para o Senhor o meu amor. Mesmo que não seja, sabe, do jeito que ele merece, mas eu tenho que me esforçar dia a dia para oferecer a Ele o meu amor. Por isso, quando eu digo para você que o amor não é fácil, e não é. E eu falo em todas as áreas, irmãos. Eu falo na área ministerial, na amizade, no trabalho, em relacionamento, marido, mulher, namorado. Relacionamento de pai e filhos. Parentes. Não é fácil, irmãos. No interior, eles costumam falar assim, você não tem vergonha na cara, não? Você ainda vai lá conversar com fulano e tal? Vou. Mas eles não entendem. Porque se existir uma falta de amor no meu coração, nem hábito para ministrar eu posso dar. Eu não estou dizendo que você tem que andar com fulano de tal. Mas nós precisamos ser curados. A ponto que se precisar andar, vai andar. A ponto se precisar de você ir no hospital visitar, você vai. Se precisar de você dormir lá no hospital, ainda que seja naquelas cadeirinhas, você vai. Porque esse é, sabe, é o jejum que agrada ao Senhor. É de nós nos colocar, sabe, diante do altar do Senhor. É de começar, sabe, desfazer as opressões malignas. Quantas pessoas, irmãos, não sabem o que faz. Não sabe escolher nem a direita nem a esquerda. Porque está vivendo a opressão. Que estão, sabe, ligadas às ataduras. Que estão vivendo, sabe, neste mundo pela misericórdia do Senhor. E o Senhor, Ele tem levantado homens e mulheres de Deus para fazer esse papel na terra. O Senhor, Ele quer nos usar, irmãos. E muitas das vezes, nós estamos também bloqueados. Por isso que eu falo para você nesta noite, que é tempo de nós abrir o nosso coração. Talvez você fale, pastora, mas eu até faço algumas coisas, mas pode fazer mais. Pode praticar mais. Talvez no seu trabalho, talvez na sua própria casa. O Senhor tem nos chamado para praticar esse jejum. E um segundo jejum que agrada a Deus. Isaías 58, 7. Isaías 58, 7. A palavra de Deus diz assim: porventura, não é também o teu pão, que reparta o teu pão com o faminto, e recolhe em sua casa os pobres, o desobrigado, e se vierem nus, os cubra, e não esconda do teu semelhante. Agora eu quero que você vá lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 25. Versículo 35. Mateus 25. Versículo 35. A palavra de Deus diz assim: porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso
e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te damos de comer, ou sede e te damos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedaste-nos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e preso e fomos visitar-te? O rei respondeu e dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quando eu falo para você que o ministério social é para todos nós, o ministério social é para que eu e você possamos praticar princípios espirituais. E a palavra do Senhor está aqui falando para nós, porque quando nós abrimos, sabe, a nossa alma aos famintos, e eu queria, irmão, deixar um parênteses aqui, porque a palavra de Deus fala assim, de obrigar os pobres nas suas casas. E talvez você vai falar assim, pastor, você quer que eu leve o pessoal para casa? E eu falei, não, irmãos. Porque naquela época, Isaías ele estava ministrando o povo de Judá a respeito disso. Por quê? Ele estava preocupado com os seus próprios interesses. E hoje, como nós vivemos hoje, nós precisamos ter cuidado em todas as coisas que nós vamos praticar. Por isso, quando o Senhor ele fala assim, olha, eu tive fome, vocês me dessem de comer. Porque nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de justiça. É por isso que ele fala os meus pequeninos. Os meus pequeninos. Aqueles que vivem na sociedade, que são, sabe, menos favorecidos. Aqueles que são, sabe, muitos são oprimidos pelo próprio Satanás. Muitos não têm, sabe, como viver nessa terra. Muitos passam por condições constrangedoras. Tem pessoas que passam por injustiça social. Nós vivemos um país onde a desigualdade, ela reina no nosso país. Muitos, tem alguns que não têm nada. É por isso que o Senhor, ele tem chamado a igreja. Porque a igreja, irmãos, ela tem força nessa terra. Se você for olhar só para uma pessoa, a gente não consegue fazer quase nada. Mas a igreja, como corpo, junta, ela tem uma força poderosa nessa terra. Ela pode ir avante, ela pode levar o suprimento, não só o suprimento físico, mas o suprimento espiritual. Ela pode ir ao encontro, sabe, desses que estão injustiçados, desses que estão famintos, desses que estão desesperançados nessa terra e levar, sabe, a esperança. Levar para essas pessoas, sabe, a paz. Levar para elas uma palavra viva. Levar para elas aquilo que acolhe a própria alma delas. E nós podemos ver no nosso país quanta desigualdade tem reinado. Talvez você fale, pastora, mas se quiser estudar, irmão, quantas pessoas que eu conheço que são estudadas, que têm diplomas, mas estão engavetados. A vida, sabe, a vida da injustiça aí fora. E muitas das vezes quantas das vezes nós não fomos injustiçados? Quantas das vezes nós falamos assim, olha, isso não poderia estar acontecendo comigo, mas está acontecendo. Mas o Senhor tem nos levantado como homens e mulheres de Deus para levar as promessas dele, sabe? Para levar a este povo a esperança. A esperança que está em Deus, irmãos. Em Deus. Porque somente o Senhor terá a condição de desfazer, através das nossas vidas, todas essas ações malignas que estão aqui na nossa terra. E em nome de Jesus, que nessa noite você possa abrir, sabe, o entendimento a respeito do jejum. Não jejuar só para nós, só pedindo bênçãos. Eu não estou dizendo para você, mas
que é 100% errado, você pode jejuar por uma causa. Mas jejua, irmãos, pelas causas do Senhor. Jejua, sabe, por aquilo que o Senhor, Ele quer fazer no nosso meio. Jejua porque o Senhor te levantou como servo. E nós estamos aqui, irmãos, a serviço do reino de Deus. Não importa qual é a sua condição. Não importa, sabe, qual é a sua graduação. Nós somos servos. Nós estamos a serviço do reino de Deus. Eu falo que eu estou cuidando de uma família. E essa família, ela mais é espiritual. Mas eu falo para você, irmãos, que é difícil. Não é fácil. E eu louvo a Deus que ontem a gente estava aqui na reunião com o pastor Fred, e ele estava falando. Não é fácil, irmão. Às vezes você vai ministrar até 1 ano, 2 anos, para aquela pessoa, sabe, firmar na presença do Senhor. Mas eu não posso perder a esperança. Porque o Senhor vai fazer, irmão, porque Ele é fiel. Isso você pode ter certeza, o nosso Deus, Ele é fiel. Muitas das vezes nós desistimos pelo caminho. Porque a espera, muitas das vezes, mata a esperança. Às vezes você está aqui esperando anos e anos. E de repente, sabe, essa espera vai esfriando, de repente ela morre. Mas nós não podemos deixar a nossa esperança ser morta. Mas nós precisamos, sabe, ser aqueles que é o agente transformador dessa terra, em nome de Jesus. E nesta noite, irmãos, quando nós lemos a ministração lá de Isaías, existem promessas poderosas para as nossas vidas. E eu quero dizer para vocês quais são elas. Eu já quero que você volte lá em Isaías 58. Tudo que você faz para o Senhor, irmão, não é em vão. Pode colocar isso registrado no teu coração, na tua memória. Tudo que você faz para Ele não é em vão. Quando nós cumprimos os princípios espirituais, as bênçãos do Senhor nos alcançamos. E o evangelho prático que transforma, que cura, que nos dá proteção, que nos dá mudança. E a primeira promessa, irmão, está lá no livro de Isaías 58, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, olha se não é um evangelho prático. Então romperá a tua luz como alfa, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, em nome de Jesus. Quando nós falamos em princípio, às vezes você fala assim, eu vou praticar só princípio. Não, irmãos. Através dos princípios, vem os benefícios para a minha vida e para a sua vida. Porque tem uma promessa de Deus para nós, que a nossa vida, sabe, será curada. A nossa vida será transformada. Se nós cumprirmos de acordo com a vontade do Senhor, todas essas bênçãos, a luz do Senhor, ela vem ao nosso encontro. É por isso que a palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Não é necessário ficar correndo atrás da bênção, mas nós precisamos apegar nos princípios espirituais para que eu e você possa viver as promessas do nosso Deus. São promessas poderosas, são promessas que o inimigo não vai roubar, a sociedade não vai roubar, ninguém vai poder tirar de você. Por isso, em nome de Jesus, que a tua luz nessa noite, ela romperá e a cura do Senhor vem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quantas das vezes, irmãos, nós não clamamos, quantas das vezes nós choramos diante do Senhor,
Porque muitas das vezes alguém nos apresentou um evangelho duro. Mas o evangelho do Senhor, ele é prático. Eu digo para você que ele é prático, porque é nós que distorcemos as coisas. Mas se você ficar, sabe, alinhado com a vontade do Senhor, se você ficar atento aos princípios espirituais e tomar posse, irmãos, você vai viver. É igual a gente vai para a faculdade, né? Você fica lá anos e anos aprendendo, para chegar lá fora e praticar. A casa do Senhor, assim, às vezes você fica anos e anos na casa do Senhor, mas você está aprendendo. Porque a palavra do Senhor fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e você chega lá fora e vai praticar. Porque muitas das vezes a gente acha que vem à igreja, nós vamos acontecer um rabuliço, eu vou sair daqui voando no Espírito. Amém, irmão, pode acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, nós temos que praticar os princípios espirituais. Se nós quisermos viver as promessas do Senhor, cumpre princípios espirituais. Porque é Ele que rege as nossas vidas. Os princípios espirituais, Ele rege a nossa vida. E em segundo lugar, a segunda promessa está lá no livro de Isaías 58, 10. A palavra de Deus diz assim: se abrir a tua alma ao faminto e fartará a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a escuridão será o seu meio-dia. Quantos de nós, irmãos, não deseja viver essas promessas de Deus nas nossas vidas? Quantos de nós não deseja, sabe, ser luz nessa terra? Quantos de nós não desejamos, sabe, chegar em algum lugar que você olha para um lado só vê treva, mas você é a luz e você vai iluminar todas as coisas, porque tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, que você será luz, luz aonde você for, irmãos. Em nome de Jesus, toma posse da promessa do Senhor, e o Senhor, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Nós precisamos, sabe, ficar firmes nos princípios espirituais. E não deixar que essa palavra de Deus, ela seja como um livro qualquer. Que você lê e está tudo bem. Essa palavra, ela tem que sair entre linhas. E ela só pode cumprir na minha vida e na tua vida. E através da minha vida e da tua vida, vão gerar novas vidas. Mas ela precisa ser cumprida. Ela não pode mais ser um livro qualquer. Eu não sei, irmão, qual a sua disponibilidade. Tem pessoas que são mais hábito, eu não sou. Tem pessoas que são mais velozes. Tem pessoas que têm mais condição. Eu não sei como você vai fazer, mas eu quero dizer para você nessa noite que ainda que você não tem toda essa aptidão, mas você vai agir da forma do teu querer e da tua vontade. Muitas das vezes, irmãos, a gente olha para o irmão e fala assim, não, o irmão tá devagar demais. Mas é o jeito dele. Talvez ele ganhe almas. Fala do amor de Deus. Ou às vezes nem fala, mas ele é o testemunho vivo. Você sabe aquela pessoa que não abre a boca para falar nada? Mas aonde ela chega, ela deixa umas características. Você fala assim, deve ser servo de Deus. Não tem uma forma, irmãos. Mas nós precisamos praticar. E em nome de Jesus, a terceira promessa está lá no livro de Isaías 58, 9. Eu só troquei as ordens aqui, irmãos. 58, 9. A palavra de Deus diz assim, então, clamará e o Senhor te responderá. Gritar por socorro e Ele te dirá, eis-me aqui. Se tirar do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e fala injuriamente. O Senhor,
Ele responde. Muitas das vezes nós andamos, sabe, num corre-corre. E o Senhor fala, nós não ouvimos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tem uma promessa para mim e para você, que se nós andarmos conforme a vontade do Senhor, se nós praticar o jejum que agrada o Senhor, nós vamos clamar e o Senhor vai estar em prontidão para nos atender. Porque é a palavra que diz, não é a pastora Gorete. É a palavra que diz que o Senhor fala assim, olha, clamar a mim por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. O Senhor, Ele está pronto para nos servir também, irmãos. Que coisas maravilhosas. O Senhor, Ele nos serve também. Por isso, em nome de Jesus, que nessa noite, ainda que for necessário, sabe, dar um passo para trás e começar, pensar. Ou até mesmo falar, Senhor, o que eu posso melhorar? Para que eu possa agradar o Senhor, para que eu possa estar, sabe, no centro da tua vontade. Vale a pena, irmãos. Todas as coisas para o Senhor, em nome de Jesus. E a quarta promessa, está lá no livro de Isaías 58, 12. A palavra de Deus diz assim, e os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás fundamentos de muita geração e será chamado reparador de brecha, restaurador de veredas, para que o país se torne um país habitável. Quando eu falo para você, irmãos, que vale a pena você servir ao Senhor. Porque o Senhor, Ele tem promessa até para a sua geração. Porque o Senhor, Ele diz assim, os seus filhos edificarão a antiga ruína. Os seus filhos, sabe, vai edificar qualquer coisa, irmãos. Vai edificar antigas ruínas. São aqueles que conseguem gerar vida plena, até em lugar vazio, vidas novas. Os seus filhos serão reconhecidos como aquele que repara a brecha, aqueles que restauram as veredas, para que o país se encontre um país habitável. Aleluias! A nossa geração, irmãos, ela vai ser talvez melhor que nós. Eu creio, melhor. Vamos falar, melhor do que nós. Que vai ser uma geração destemida. Que vai ser uma geração que não tem mais, sabe, ligadura nos seus pés. Que vai ser uma geração que está, assim, diante do Senhor, cumprindo o princípio, quebrando as barreiras. E a palavra de Deus fala que eles vão restaurar, vão restaurar ruas, vão restaurar países. Vão restaurar vidas. Talvez daqui 50 anos, 60, 80 anos, muitos de nós não estão aqui, nem eu vou estar. Mas a nossa geração, irmãos, vai estar rompendo em fé. Você crê que os teus filhos que está sendo gerado é para o Senhor. Você crê que os teus filhos, sabe, vão ser formados da melhor maneira, que é o bom exemplo. Você sabia que a melhor maneira de formar alguém é o exemplo? É o exemplo, irmãos. Seus filhos vão desejar estar na casa do Senhor assim como você deseja. Os seus filhos vão desejar tocar assim como você deseja. Os seus filhos vai ser a sua geração que vai mudar a história da humanidade. Que vai dar continuidade àquilo que é santo do Senhor. Que os seus filhos, eles vão continuar. Aquilo que daqui a uns tempos vai ser interrompido pelas nossas vidas, que é naturalmente. Mas os seus filhos vão dar continuidade. O Senhor, Ele fala que até, sabe, as antigas ruínas vão ser restauradas, irmãos. Isso é muito profundo. Porque muitas das vezes nós vamos para a casa do Senhor para ouvir, sabe, mais uma palavra. Mas a palavra que sai do altar do Senhor não é palavra de pastor, é palavra de um Deus vivo.
Eu de um Deus que cumpre. E que um Deus que fala assim, igreja, se você levantar essas promessas, eu vou te dar. Essas promessas eu vou te dar. Mas cabe a mim e você a se levantar e cumprir os princípios espirituais. Ainda que seja difícil, ainda que doa. Mas não importa a nossa carne, importa aquilo que o Senhor quer fazer. E o Senhor, Ele tem muito para fazer nas nossas vidas. E se nós formos ver, irmãos, e ler a palavra do Senhor, existem alguns homens na Bíblia que foi assim um canal de bênção. E quando eu falo de jejum, eu vou falar só de 3. Rapidinho. Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites escrevendo as tapas da lei. Ele ficava ali jejuando, sabe? Nem comia pão, nem bebia água, ele estava entregue ao Senhor. E a palavra de Deus fala que quando Moisés desceu, o rosto dele, o semblante dele estava brilhando. E a palavra de Deus fala que Moisés não percebeu a condição do rosto dele, mas quando ele desce ali, que ele encontra com Arão, que ele encontra com aquele povo, o povo teve medo dele. Porque a glória do Senhor tinha revestido aquele homem. E é assim que o Senhor quer fazer comigo e com você, através do nosso jejum, que o poder do Senhor aperfeiçoe tanto na sua vida, que aonde você for, Satanás tem que bater em retirada. Aonde você for, todos verão que você tem uma marca de Deus sobre a sua vida. Elias, ele percorreu 40 dias e 40 noites em direção ao Monte Sinai, ao Monte Horebe, né? E a palavra de Deus fala que teve por um período, Elias, ele teve fome, ele teve cansaço, ele entra ali naquela caverna. E a palavra de Deus fala que o próprio Deus fala, Elias, o que te faz aqui? E Elias sai para fora. Elias foi restaurador do altar do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez o cansaço vai bater, irmãos. Talvez, sabe, a perseguição vai vir, porque Elias estava sendo perseguido por Jezabel. Elias, ele estava, sabe, sendo procurado para ser morto. E bate nele aquele desespero. E eu falo para você, irmão, que é normal. Porque nós somos ser humano. Mas quando Elias entra ali naquela caverna, que eu acho que Elias falou assim, agora é o fim mesmo. O próprio Deus abre a tua boca e fala, Elias, o que te faz aqui? E Elias sai para fora e vai em direção ao seu chamado. Ali ele faz, sabe, ele é transformado, ele recupera a força, ele recupera as suas atitudes, ele recupera a sua fé e ele vai para o caminho que o Senhor tinha determinado a ele. E em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa noite que os princípios espirituais, ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Cabe a nós a praticar as verdades do Senhor em nome de Jesus. E o maior jejum, irmão, escrito na Bíblia, foi o jejum de Jesus. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo próprio Satanás. Tudo isso foi para mim e para você. Embora um dia nós estávamos presos nos delitos da opressão, carregando um peso de jugo, Jesus foi lá, ele veio e ele desatou todo aquilo que nos prendia. O Senhor, ele nos alcançou, ele foi lá, nos tirou da garra do inimigo e nos colocou de pé. Para quê? Para que eu e você vivesse a maior transformação das nossas vidas em nome de Jesus. Jesus, ele estava ali jejuando, irmãos. 40 dias e 40 noites, mas só que tinha algo a mais, que ele estava sendo ali todos os dias, nesses 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo próprio Satanás. Jesus, ele estava ali sendo, sabe, confrontado pelo próprio diabo.
E a palavra do Senhor fala que Jesus, depois que terminou, ele teve fome. E os anjos ali vêm e servem a ele. Eu quero dizer para você, irmãos, não existiu nem vai existir o maior jejum na face da terra, igual esse o jejum de Jesus pela humanidade. Eu quero dizer para você nessa noite, quando nós voltamos, na vida de Moisés, Moisés volta assim com o rosto transformado. Quando nós olhamos para Elia ouve a voz de Deus. Ei, Elia, o que faz aqui? Mas quando eu e você olha para Jesus, Deus não falou nada. Mas Jesus, ele termina toda aquela missão e estava com fome. E ali aparecem vários anjos, serviço do Rei Jesus. E eu quero dizer para você que não se limita à vontade de Deus. Não deixe que as condições que nós vivemos neste mundo possa te atrapalhar a buscar ao Senhor, a orar, a jejuar, a amar o teu próximo, preocupar com a nossa sociedade, porque esse é o papel da igreja. Muitas das vezes nós olhamos só para nós, assim como o povo, sabe? Lá de Judá, eles olhavam só para eles. Mas nós não podemos deixar, sabe, a nossa vontade. Só fazer aquilo que nós queremos, só para nós. Vinde a mim, só vinde a mim. Mas nós precisamos, sabe, estar pronto para servir a nossa sociedade. Nós precisamos estar pronto para ir naqueles lugares que nós, como servo de Deus, nós sabemos que nós temos que ir. O Senhor, ele fala que aonde nós colocar a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará por herança. Mas muitas das vezes nós não damos, sabe, importância para os princípios espirituais. Nós deveríamos, irmãos, estar em outros patamares. E eu quero dizer nessa noite que você possa ficar atento aos princípios espirituais. E aonde você for, irmão, não esqueça de orar. Talvez o inimigo, ele ganha terreno, por quê? Porque falta um povo que não pratica os princípios espirituais. Que falta um povo que deixou de profetizar. Quantas das vezes nós vamos, sabe, em repartição pública e a gente entra e sai de uma forma normal. E não deveria ser. Eu não estou dizendo para você chegar lá e... Não, irmãos, em espírito. Sabe, aonde você for, sabe, nessas repartição pública, profetiza, fala, Senhor, em nome de Jesus, esse lugar vai ser do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai nos dar por herança. Que aqui levanta homens e mulheres de Deus abençoados. Mas muitas das vezes, irmãos, a nossa alma está tão agitada, nós estamos tão na correria, que nós entramos e saímos de uma forma normal, como nós não tivéssemos as marcas dos princípios espirituais nas nossas vidas. E em nome de Jesus, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, convidar os levitas para estar subindo.